Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa ser sentida no seu coração e vai ser uma coisa muito diferente que você vai sentir, porque a paz que o mundo nos dá, ela é facilmente quebrável, facilmente nós ficamos sem ela, mas a paz do Cristo não, ela é permanente, ela nos dá um nível de confiança, de segurança, de tranquilidade, de serenidade, mesmo diante das coisas mais graves que nós possamos experimentar. E nós estamos há muitos milênios já experimentando essas situações de grandes dificuldades. Porque nós começamos lá na consciência quase zero, consciência praticamente nula, sem conhecimento algum, e viemos fazendo uma trajetória experimentando os conhecimentos, mesclando um pouquinho de conhecimentos negativos com um pouquinho de positivos e mais negativos, e vimos com sofrimento, com dificuldade, com problemas, para nós conhecermos o valor de cada uma das nossas expressões. Nossos movimentos, mover na mente, nossos movimentos repercutem do lado de fora, mas também repercutem do lado de dentro. Nós possuímos uma estrutura espiritual que é destinada a nos dar o suporte para vivenciar todas as situações das experiências humanas, e essas experiências têm uma gama muito grande. Nós saímos da mais absoluta ignorância e a trajetória tem que ser concluída quando nós alcançarmos a iluminação e a sabedoria. Nós saímos da escuridão total de não enxergarmos nada até ter a visão plena, a visão total de todas as coisas e a percepção da realidade em todos os contextos que você possa imaginar. Nós estamos aqui hoje porque nós alcançamos um status espiritual que é condizente com a universidade do Espírito, que nos mostra o Espírito por dentro, como é o funcionamento do Espírito, o que é o Espírito, e como é que nós manejamos as energias do Espírito, para nós termos uma ideia do que nós estamos fazendo nessa nossa trajetória, da ignorância à sabedoria, da escuridão à iluminação. Nós estamos experimentando a palavra, o conhecimento, o verbo e o significado de todas as combinações que chamamos de alquimia universal, que é a fórmula alquímica universal com a qual nós formamos todas as realidades. Nenhuma das realidades que você experimentou na sua vida até hoje, sejam elas quais forem, tenham sido elas quaisquer que tenham sido, elas nasceram de dentro de você e se materializaram para você se conhecer. O que você experimenta é parte de você. Todo conhecimento que você tem faz parte da sua estrutura espiritual. Uma estrutura que te dá capacidade de suportar a máxima pressão da vida, a máxima dificuldade, doenças, problemas e obstáculos, adversários, adversidades, tudo, e triunfar sobre tudo isso. Primeiro, então, nessas experiências, nós experimentamos mais e principalmente os valores negativos. Por isso, nosso corpo todo ele é formado de camadas eletrônicas. Nós estamos na camada do elétron. Situados nessa camada, nós exercemos a influência mental, a influência do pensamento, a influência da palavra, a influência da atitude, a influência da ação, e mais uma influência que nós pouco prestamos atenção nela, mas ela é muito importante. É como é que nós fazemos a leitura dos acontecimentos da vida, e esse grau de capacidade interpretativa do que nos acontece faz toda a diferença, porque nada é como nós vemos, mas sim é como nós pensamos que seja. Partindo desse princípio, nós vamos pegar então, dentro da nossa casa, nós temos um grupo familiar, que a maioria das vezes é uma encarnação expiatória, é uma encarnação de recomposição do relacionamento e de mudança de entendimento e de visão e de percepção do que o outro é. Então,
segundo as passagens da Bíblia, nós estamos encarnados junto aos nossos inimigos do passado, para nós fazermos então uma reconstituição, uma recomposição da família e fazermos com que isso se torne de fato uma experiência em que uns aprendem com os outros. Ninguém está com a pessoa errada, não tem nenhuma pessoa que caiu na família errada, não tem nenhum ser que está lá fazendo parte da família que não seja um importantíssimo instrutor a seu serviço. E nós, por nossa vez, também somos importantíssimos instrutores a serviço de todos eles. Nossa interação visa não só fazer essa reparação, mas uma construção de estruturas novas, a modificação de capacidades de percepção da realidade, de entendimento do que o outro é e também, principalmente, para nós termos aquela visão que Jesus nos transmitiu. Eu quero fazer um choque de realidade com você, para você perceber que apesar de nós estarmos estudando, e na doutrina dos Espíritos se estuda bastante, se estuda muito, é preciso, a gente sente sede e fome de saber, principalmente do conhecimento espiritual. Jesus disse uma coisa que eu queria perguntar para você, se você concorda. Eu, da minha parte, concordo porque eu tenho Jesus como meu modelo, como nós espíritas sabemos que Jesus é nosso modelo. Jesus disse, vós sois deuses. Se eu disser para qualquer pessoa assim, cara a cara, você é Deus, você vai se impactar? Vai se assustar? Vai ficar de lado? Vai ficar ressabiado? Vai ficar desconfiado? Falar, mas esse cara está falando coisa doida, maluca? Todos nós somos filhos de Deus. Ou tem alguém aqui, por favor, levante a mão se tiver, que não é filho de Deus. Levanta aí, gente. Ninguém? Eu achei interessante isso. Mas você já percebeu qual é a importância desse ensinamento, desse conteúdo? O que isso quer dizer? Bom, eu sou filho de Deus. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, foi bastante incisivo e assertivo ao dizer para nós que, filhos do Criador, todos nós, sem exceção, herdamos dele a capacidade de criar realidades. Herdamos dele a capacidade de alimentar essas realidades, dar-lhes permanência, intensidade, densidade e profundidade. Nós estamos envolvidos na criação da realidade com todas essas capacidades de dar e determinar todas as nuances da realidade. Alimentá-las, mas também podemos renová-las se nós não gostarmos da realidade. Por exemplo, se eu fui diagnosticado com câncer aos 62 anos e foi a minha primeira doença na minha vida inteira, e eu pensei nesse ensinamento do André Luiz, falei, meu Deus, se nós temos a capacidade de renovar as circunstâncias ou de desmanchar circunstâncias, que é a continuação desse texto do André Luiz, então eu quero sentir isso, eu quero vivenciar isso, eu quero experimentar isso, eu quero ser isso. Então, sentado numa mesa muito grande no Hospital das Clínicas, há 11 anos atrás, uma junta médica com 16 médicos e uma professora, mestra de medicina, vieram com a palavra para mim, Celso, você está com câncer de pâncreas. Você precisa de um tratamento urgente. Você precisa de fazer uma cirurgia urgente. Nessa cirurgia, nós vamos extrair o seu pâncreas, vamos extrair uma parte do seu duodeno e vamos extrair sua vesícula. Você vai ficar com uma doença permanente que é diabetes. Porque se extrai o pâncreas, não vai ter produção de insulina, então é diabetes garantida, permanente.
Eu não tinha diabetes, não tinha doença nenhuma, nunca tinha adoecido, foram duas crises em um espaço de 6 meses, crise pancreática, de pancreatite. E nessas crises pancreáticas foi feito lá todos os exames e foi constatado que realmente havia o câncer de pâncreas. Mas eu tenho 40 anos que eu venho ensinando as pessoas em muitos centros espíritas, não só em Belo Horizonte, mas até fora do estado, em outras cidades também, que nós somos deuses e que temos o poder de criar realidades, de desmanchar realidades, dar a elas mais densidade, maior duração, permanência até, e somos capazes de nos matar. Não só por tentativa de extermínio da própria vida, mas pelo extermínio lento e gradual dos venenos que nós introjetamos e colocamos para dentro, para a nossa digestibilidade espiritual, a digestão espiritual, para fazer a digestão espiritual e incorporar valores ao nosso ser, ao nosso espírito. Então, dentro dessa nossa experiência, dessas vivências, da minha experiência, eu virei para os médicos, principalmente para a médica orientadora, a mestra, e disse para ela: olha, eu preciso que você me dê 3 meses de prazo para eu pensar. Aí todos olharam uns para os outros e falaram: você não entendeu nada. Você não tem 3 meses de vida, não. Se você não fizer essa cirurgia, você não vai durar 3 meses, não. Foi assim, ó, na lata mesmo. Eu falei assim: mas eu quero 3 meses. Havia algo dentro de mim que eu sabia naturalmente, que se eu acredito em Jesus, e eu não posso nunca desacreditar desse grande personagem que é amoroso e cuidador da humanidade, que ensinou: vós sois deuses. A quem crê tudo é possível. Então aquela possibilidade para mim, ela existia. De eu não precisar de cirurgia, de eu ser capaz de me curar pela própria mente, pelo meu pensamento. André Luiz então vem e corrobora as palavras do Cristo e vem dizer: olha, você tem o poder pelo seu pensamento, que é uma energia viva. Então agora vamos pegar isso aí e trazer para um contexto mais fechadinho, mais restrito, para a gente ver se a gente consegue entender. O que derrama cortisol no seu corpo, que destrói, corrói e envenena, é a raiva, é o rancor, é a mágoa, é a revolta, é a queixa, é a não aceitação da realidade, e esse seu posicionamento contra tudo isso e essa alimentação dessas energias desencadeia um processo destruidor dentro de você que não é rápido para produzir resultados, mas ao longo do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ele vai virar um câncer. Vai se transformar em um câncer. Nós temos 2 reservatórios de alimentos para o nosso corpo. Um contido só de elementos negativos, de elementos ruins, daquilo que destrói, daquilo que cria, que desmancha o bem, que destrói o bem, que tenta destruir o bem, e tem outro reservatório que é só do bem. Quando nós nos alimentamos dos pensamentos negativos, nós estamos usando a alimentação do reservatório do mal, o reservatório que adoece, o reservatório que mata, que aleja, que coloca você na cama. Quando vem o diagnóstico do câncer, por exemplo, você está lá com o seu reservatório que vazou dentro do seu reservatório e produziu algum problema no seu corpo, uma doença no seu corpo, um câncer no seu corpo. Isso pode ser qualquer outra doença, não é só câncer, não. Então, agora, você tem que fazer o processo reverso. Tira seu foco daquele reservatório negativo
Esquece que você usou palavras negativas, não usa mais, e muda para o outro reservatório, abre a torneirinha do outro reservatório. Pensamento no bem, otimismo, ter a fidelidade aos princípios divinos e acreditar que a vida pode ser como eu creio que ela seja. E aí eu quero te dizer uma outra coisa que provavelmente você também nunca ouviu antes. E não é muita pretensão minha querer dizer que eu estou transmitindo uma informação inédita, mas é uma informação inédita, né? Em toda a sua realidade, a vida sempre foi como você pensou que fosse. Ela é como você pensa que seja, como você pensa que é. E será como você pensa que será. Eu estou dizendo para você que o seu modo de pensar se projeta de dentro para fora, criando num campo na periferia da mente, chamado de campo experimental, criando uma holografia tridimensional, que é o que você acredita que seja a realidade física. A realidade física não existe. Existe um campo holográfico tridimensional. Então você já ouviu falar isso, mas de uma maneira diferente. Disseram para você assim, a vida é uma ilusão. Não dê peso para essas coisas, não dê importância para isso, não dê importância para aquilo. Olha, pensa de uma maneira diferente. A vida é uma ilusão. É uma ilusão de ótica. É o seu modo de ver interno que se projeta no campo experimental. Então, vamos lá. Muitas coisas nos revelam que a realidade é assim e nós nunca pensamos nisso de uma maneira mais profunda, de uma consideração mais focada, né, nessa realidade. A porta estreita é quando você olha para dentro. A porta larga é quando você olha para fora. O mundo do lado de fora é assustador, porque está cheio de monstros, problemas, guerras, anúncios de guerras, falar de guerra, está tudo do lado de fora, colocado pelas mentes ainda não conscientes da sua realidade e de sua capacidade de projetar as realidades para fora. Enquanto isso, para o lado de dentro, falta introspecção. Falta nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver que nós não somos o corpo. Nós estamos dentro do corpo. Quando você olha para fora, se você olhar com o olhar desfocado, você vai ver o campo experimental a partir da retina, a partir dos seus olhos, a partir do cristalino do seu olho, projetado um pouco à frente. Vê até alguns ciscos, né, girando para lá e para cá no seu cristalino. Então agora sim, vamos voltar para a nossa realidade aqui da doença. Lá naquela assembleia no Hospital das Clínicas, eu pedi os 3 meses. Estão fazendo 11 anos, depois disso eu fiz acompanhamento por mais 2 anos, nunca mais deu câncer. Nenhum dos indicadores de câncer do pâncreas estavam presentes. A tal ponto que num posto de saúde, ao examinar ao olhar os meus exames, o médico disse, não, você não teve câncer não. Eles erraram no diagnóstico. Também é um médico que tem credibilidade, que tem capacidade, que é conhecido, que é uma pessoa extremamente humana, do posto lá do bairro Fernão Dias. Pessoa extremamente consciente, amoroso, tem amor ao próximo. Falou, não, você não teve câncer, não é possível, não tem condições. Então eu quero dizer para você, o diagnóstico foi uma ferroada para dentro de mim, no meu peito, no meu coração. Mas eu não recebi aquilo, eu recebi como se eu tivesse uma couraça, um blindado. E eu pensei imediatamente, você não sabe de nada. Você sabe da medicina terrena, porque ela é limitada ao que a ótica dos instrumentos são capazes de detectar. Mas o poder da mente você não conhece, o poder da palavra você não conhece. Então, em decorrência
desse conhecimento que eu tinha, já tinha até escrito um livro, O Poder das Suas Palavras, e também Viver Melhor, outro livro, e também escrevi um outro livro chamado Câncer, a cura é realmente possível, é mesmo possível? Então, a percepção é a seguinte: se você dá um foco, abre a torneirinha do tanquezinho que alimenta a sua vida, que alimenta as suas circunstâncias, do negativo, você vai aumentar a doença, determinar maior durabilidade, maior duração, maior intensidade e o crescimento da doença até a sua morte. Você vai se levar para o túmulo. Mas se você tirar o foco dali, fechar aquela torneirinha, pensar na cura, pensar que Jesus é dentro de você, que Ele está, não é fora. Você já colocou Jesus para dentro há milênios. Desde quando Ele veio, você está introjetando os seus valores. E se a palavra é coisa viva, o Jesus está vivo dentro de você. Você só precisa dar a Ele a primazia de dirigir a sua vida, as suas circunstâncias, e de atuar pela sua palavra, e de você ter alinhamento e afinidade com esse ser maior, que é interior, não é exterior. Jesus está dentro, como Deus está dentro também. Nós somos três, e somos um só ao mesmo tempo, e nós podemos perceber que a governança da vida está a seu cargo. Só você pode dirigi-la, senão o livre-arbítrio não tinha sentido. Então, uma passagem bíblica antiga diz assim: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Colocou diante dele a água e o fogo, a vida e a morte, a doença e a saúde, a realização e a carência. Colocou tudo diante dele e disse para ele, para o homem: o que você escolher, isso mesmo lhe será dado. Isso está no livro do Eclesiástico 14, itens do 15 ao 18. Do 14 ao 18. Então, acreditando que nós somos deuses pela palavra de Jesus, de quem eu não tenho capacidade para duvidar, eu não tenho estatura espiritual para duvidar, acreditando na palavra de Shakespeare, que também era um estudioso da palavra de Deus, do conhecimento espiritual, ele escrevia todas as suas peças, sempre incluindo alguma coisa muito interessante a respeito da vida, do conhecimento espiritual. E a frase mais famosa dele, você sabe, ele pensando assim: vós sois deuses, nós somos deuses? Ser ou não ser? Eis a questão. E quem decide isso? É você. Só você pode anular a exteriorização do poder divino a partir de você. Só você pode anular a ativação dos poderes de Deus que são imanentes e inerentes em você. Só você pode impedir que essas coisas aconteçam. Fala, Augusta. Estava aqui pensando. Sim. A gente ainda tem muito medo dessa doença, tem terror, né, dessa doença. Aí eu pensei numa comparação. Veja bem, quando a gente tem uma fratura em um determinado lugar, a princípio a gente fica temeroso, mas a partir do momento que é imobilizado e a dor vai embora, a gente tranquiliza. E 30 dias depois, a gente já está curado. Por quê? A nossa defesa orgânica vai toda para aquela região para fazer a cura. Então, nós temos dentro de nós a capacidade de nos curar. Só que a gente tem muito medo da doença, do câncer. Ainda temos muito, né? Você fez uma intervenção totalmente pertinente e muito importante para exatamente nesse momento. Então, se nós temos um sistema imune, um sistema imunológico, que tem a capacidade de criar os elementos restauradores do nosso corpo, nós temos essa capacidade restauradora dentro de nós, para todas as doenças, sem nenhuma exceção. Que se nós lidarmos com os elementos, com os ingredientes de contraposição à dor, ao sofrimento, à doença, nós vamos criar a cura.
Vamos criar a cura. Então, se a gente já sabe que o sistema de engessamento de uma fratura, que a imobilização daquela fratura produz uma regeneração, uma recomposição da estrutura óssea, e tudo volta a ser como antes, e talvez até mais consolidado até. Então nós já sabemos que todas as possibilidades em relação a qualquer tipo de cura, de qualquer tipo de doença, em qualquer estágio que seja, é simplesmente uma questão de fechar uma torneira e abrir outra torneira. Nada mais do que isso. Vamos entender, gente, o que a Augusta falou aqui é uma coisa extremamente importante. Seu sistema imunológico, ele não sai da caixinha do reservatório de conhecimentos negativos e de maledicências e de coisas ruins. Não, ele sai do outro reservatório. Então, se você, naquele instante, fechou um reservatório e abriu o outro, você já está no processo de cura. E nada pode reverter o processo de cura, a não ser você mesmo abrindo a outra torneira. Né? Sistema imunológico é produzido quando você tem bem-estar, quando você tem sentimento de alegria, quando você tem um sentimento de prazer, de pertencimento, quando você tem um sentimento de integridade, de integração, de fazer parte de um universo maior do que a sua realidade física e material. Todos os nossos conhecimentos fazem parte do nosso universo primário. São dois universos. O universo primário, que é o universo dos conhecimentos, a partir dos quais nós tiramos os pensamentos e toda a realidade, motivados por uma frase que está no Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós estamos em busca do próximo nível, do passo adiante em direção à perfeição. Sempre estaremos fazendo isso. E nessa busca da perfeição, fazer esses passos no bem-estar, na alegria, na satisfação, no contentamento, no prazer, é criar imunidade, é criar invulnerabilidade. Não só isso, mas também é preciso que você compreenda que você tem 7 elementos estruturadores da alquimia interna, da sua estrutura interna, que te fazem se sentir invulnerável, que te fazem se sentir nesse pertencimento que eu acabei de falar, que fazem você se sentir verdadeiramente num paraíso, com alta capacidade, com elevada autoestima, com uma capacidade construtiva de realidades boas, incrível e fantástica. Então, os nossos conhecimentos que se relacionam com o bem, somado com essas 7 virtudes divinas que eu vou mencionar aqui agora, eles criam a estrutura de invulnerabilidade e tornam você um ser apto para vivências na próxima dimensão da vida. O que eu falei agora tem um peso muito grande se você relacionar isso com a palavra salvação. Porque você, para alcançar a imortalidade, você precisa primeiro se livrar dos elementos da mortalidade. Eles fazem parte do ser animal que você é, da parte animal que você é. A parte animal que você é tem os instintos muito poderosos, muito fortes, que na alta animalidade da qual nós somos a evolução, tem na alta animalidade o poder de ser a maior das virtudes. Por exemplo, ser impulsivo, altamente animal. Ter autocontrole é humano. Ser intempestivo, altamente animal, porque o ser humano tem a capacidade de criar objetivos, estabelecer metas, de perseguir diretrizes. Ser agressivo para o animal é muito importante, porque quanto mais agressivo ele for, mais os predadores e os inimigos das proximidades vão ter medo dele, vão se afastar. Capacidade de matar o animal, isso é fundamental, é a vida dele, ou é a preservação da vida, ou ele vai morrer. Então, por último,
nós vamos entender que o homem agregou a violência física à violência verbal. Porque nós utilizamos recursos que são altamente capazes de apunhalar pelas costas, de fulminar uma pessoa, de matar uma pessoa. Quando nós nos aplicamos em pôr defeito nos outros, quando nós nos aplicamos em falar mal da vida, em falar mal dos outros, em falar mal dos governos, em queixar da realidade, em revoltar-se contra os acontecimentos, nós estamos criando instrumentos de morte. E estamos projetando no outro o que nós somos, para nós enxergarmos no espelho do outro o que nós somos. Não existe outra maneira de eu saber quem eu sou, a não ser por essa maneira de eu projetar no outro aquilo que eu acho que ele é. Mas se eu acho, eu achei só do lado de dentro. Não tem como eu achar do lado de dentro dele. Eu achei foi em mim. Eu achei foi no meu conteúdo, para colocar nele. E essa experiência é a experiência minha, de revalidação e renovação dos meus valores, da minha consciência. Porque se ele não me mostra como eu sou, e se eu não detestar o que eu vejo nele, pensando que é ele, mas sou eu, então não tem como me consertar. Eu não tenho parâmetro. Todo defeito que eu ponho nos outros é meu, não é dos outros, não. Aí surge uma realidade muito interessante. Tudo está relacionado, gente, com o acúmulo de energias positivas e negativas, com a formação de todos os tipos de doença. E aí nós estamos falando de mudanças de procedimento. Você vê que procedimento é uma ação de colocar alguma coisa em movimento. Você tem que fazer um procedimento de colocar alguma coisa no seu status real, no seu valor definitivo. Então vamos ver. Eu coloco um procedimento na pessoa, ela se comporta daquele procedimento comigo e eu vejo que aquilo é ruim. Mas enquanto eu der importância a isso, vai só crescendo em mim e nele essa energia. Tudo só vai parar quando eu compreender que eu estou fazendo, estou sendo meu próprio inimigo. Meu próprio inimigo. Quando eu parar de pôr defeito no outro, ele vai parar de agir com aquele defeito. E o que me incomodava dele vai parar de me incomodar. Cessa a experiência. Nenhuma experiência prevalece por tempo indeterminado ou de forma aleatória. Tudo está medido, tudo tem medida certa. A medida certa é até produzir o efeito necessário. Nossas necessidades falam à vida muito primeiro do que as nossas vontades. Portanto, muitas vezes eu tenho o desejo de ser rico, de ser uma pessoa tranquila financeiramente, ou de ter bons relacionamentos, ou de ter grandes amizades, ou grandes amores, mas antes disso acontecer, a vida me prepara para esses relacionamentos, para eles serem como eu quero que seja. Não é que ela vai me negar essa possibilidade, me negar essa oportunidade. Ela vai me preparar para ela. Se eu compreender isso, eu vou alcançar o meu objetivo. Eu vou alcançar essa realidade. Nossa realidade é gerada do lado de dentro para fora, e as vontades vêm em segundo lugar, depois das necessidades do espírito. Ah, mas por que atrair tal acontecimento? Por que atrair tal doença? Por que isso? Por que aquilo? Sim, você estará sendo preparado para a melhor experiência da sua melhor versão em algum tempo muito rápido, não vai ser muito demorado. Mas vem primeiro uma doencinha que vem assim um comportamento inadequado de um parceiro ali, vem uma experiência que eu não gostaria que viesse primeiro, para eu desenvolver paciência, tolerância, aceitação, compreensão e, acima de tudo, para eu perceber o meu próprio movimento gerando resultados. Nunca nenhuma ação ficou sem retorno. Tudo o que te acontece é fruto de um retorno e é justo.
Então elimine do seu vocabulário de uma maneira definitiva a ideia de que existe injustiça no mundo. Se todos são deuses, se todos têm Deus imanente dentro de si, se todos têm essa natureza divina permanente dentro de si, é impossível que haja injustiça. E todos os acontecimentos são necessários. Falar mal, julgar as pessoas é um ato indevido espiritualmente, porque Jesus inclusive nos disse: não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados. Porque quando nós julgamos, nós nos sentenciamos a vivenciar a mesma situação em lado inverso. Quando nós condenamos, nós seremos condenados da mesma situação em lado inverso. Ninguém vai escapar de si, nem vai escapar do Deus imanente. Ele vê tudo. Pode pensar assim, Deus está lá no céu, ele não vai ver isso não, isso aí foi só uma coisinha à toa. Ele está aí dentro, não é fora. Cada palavra que se movimenta, cada energia que se movimenta, circula no seu sistema neural, da ponta do dedo ao fio de cabelo. Isso é perceptível para o Deus imanente no seu interior. Então, na sua experiência, compete a você entender que crescei e multiplicai-vos, dominai os animais, sujeitai a matéria, são etapas da vida que você já tem que ter vencido, porque nós estamos no terceiro dia, na manhã do terceiro dia, ou seja, no terceiro milênio, segundo Pedro, cada milênio corresponde a um dia da dimensão espiritual e cada dia corresponde a um milênio na humanidade. Terceiro dia, na manhã do terceiro dia, o seu Cristo interno está vivo e pronto para ressuscitar. E não vai demorar, pelas suas bondades, pelo seu amor ao próximo, pelo seu movimento em favor da comunidade, em favor de si próprio, em favor da família, em favor dos desconhecidos. Esse Cristo interno vai chamar o seu nome na sua cabeça. Vocês conhecem aquela canção A Barca? Quem conhece aí? Todo mundo conhece, né? Então a barca fala assim, olha, lá na praia ouvi o meu nome. Então você vai ouvir o seu nome, você está no lugar onde as ondas batem. Você vai ouvir o seu nome na sua própria cabeça, é o Cristo interno anunciando, eu estou aqui. E nós já vivemos todas as experiências que foram programadas. Crescemos espiritualmente. Ninguém conhece mais sobre o espírito do que a doutrina dos espíritos, do que as pessoas que estão no espiritismo, os espíritas. Ninguém faz mais esforços pessoais para alcançar o autocontrole, o autodomínio, ter equilíbrio, viver em harmonia do que nós espíritas. Nós nos esforçamos para vencer as más tendências desde quando nós nos conhecemos por cristãos. Então isso é parte do nosso progresso. Nós aprendemos a dominar os animais, dominando os animais internos. Antes no trânsito eu soltava os cachorros, e de vez em quando, com medo de alguma coisa, eu soltava até os leões, os leopardos, os tigres, todos os animais que estavam em mim. Agora eu já consigo me conter, ter autocontrole, ter equilíbrio, ter neutralidade, não entrar na pilha, na energia dos outros, para eu não perder o meu controle. Então os animais internos já estão domados. Agora falta eu aprender a transformar espírito em matéria. Falta eu aprender a transformar conhecimento em coisa, transformar conhecimento em situação. E eu já faço isso. Você já faz, todos nós fazemos. Mas eu preciso considerar a circunstância. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, então eu fiz de qualquer maneira. Não fiz bem feito. Deu muito mais do que eu não queria, do que eu queria na minha realidade. Então agora eu quero criar realidades de modo consciente, porque é facultado a todo espírito consciente criar a sua própria realidade por intenção.
por vontade própria. E nós sabemos que ninguém sai do lugar onde se encontra, da posição em que está, ninguém se livra da doença que tem, se ele continuar pensando a mesma coisa que pensou até agora. Ele tem que criar objetivos. O objetivo de quem está doente é o quê? A cura, a saúde, é alcançar o melhor estado físico, é ver-se andando plenamente e conscientemente pela rua, sem nenhuma doença, sem nenhum incômodo, porque é do seu modo de olhar que surgem as coisas, que surgem as situações. Em 1929, um físico descobriu, chamado Heisenberg, fez uma experiência chamada experiência da dupla fenda. E ele descobriu que o olhar do observador modifica a realidade. Ora, ele é um cientista, ele não está preocupado com religião, ele não quer que você saiba nada espiritualmente, que isso tenha algum significado. Dupla fenda são seus olhos. É o seu modo de ver que faz a coisa ser. E se você modificar o seu modo de ver, a coisa muda, o modo de ser dela. Então, temos aí várias pessoas falando sobre isso, inclusive eu acho que o mais famoso deles chama-se Hélio Couto, não sei se alguém já ouviu falar. Hélio Couto é uma pessoa muito interessada na evolução humana, no desenvolvimento da humanidade. Acho que ele professa o espiritismo também, não tenho certeza, mas acho que sim. Porque os nossos conhecimentos, eles precisam estar no patamar de cima. Eles precisam subir um degrau, precisam ir para a prateleira. Se lá atrás nós não tínhamos consciência nenhuma, a Bíblia diz, no princípio era o vazio. Se depois nós ganhamos alguma consciência, façamos o homem, então ganhamos a consciência de corpo. Se o homem procurou se melhorar durante os aspectos, até se socializar de uma maneira mais integrativa, para poder, então, obter benefícios dessa relação, então ele ganhou uma consciência de corpo, mas uma consciência preparatória para a consciência de religiosidade, consciência de alma. Ele vai aprender que ele não é só aquele corpo, que ele tem que cuidar da alma, que a alma são os valores morais, e que a alma constituída de valores morais precisa de ser alimentada, para ele se sentir bem, para ele ter a sensação de salvação, de ir para o céu, de pertencimento a uma sociedade superior que é amorosa. Então, depois disso, ele se preparando, sabendo compartilhar, sabendo cooperar, sabendo servir, sabendo amar ao próximo, ele ganha mais um grau de energia e sobe ao próximo status, que é a consciência de espírito. Aí sim, chega para ele o espiritismo. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. O mestre aparece. Ninguém chega ao espiritismo e fala assim, eu passei ali na porta e vi lá escrito Centro Espírita Bezerra de Menezes, achei maravilhoso, então entrei aqui. Não, isso não acontece, não. Todos nós somos impelidos, induzidos a entrar numa casa espírita quando nós estamos prontos para conhecer o que é o espírito. Aí sim, livre do medo da morte, livre do medo de perder, livre do medo da solidão, livre do medo de enfrentar situações que era a sua parte da alta animalidade, vivência de alto risco, você então passa a viver em paz. E a primeira coisa que o Cristo disse é: sede mansos, como eu sou manso, sede pacíficos, como eu sou pacífico. Essa é a porta que você abre, porque toda palavra e toda transformada em atitude, ela é um portal para a próxima dimensão, para a próxima realidade. Então você entra na dimensão do Cristo, na dimensão divina. Então, depois do patamar do Cristo, que você então passa a ser um servidor permanente, amor ao próximo, renúncia a si mesmo, renunciar para seguir os propósitos superiores da vida, da imortalidade, você passa a ganhar uma consciência da imortalidade, que veio do Espiritismo. Quem é que pode ter consciência da imortalidade sem conhecer o Espiritismo? É impossível. Aí, não é tão impossível assim, porque o budismo também crê na imortalidade, crê que todos são deuses, mas eles têm uma outra experiência de cultura
que indica um outro mundo de vivência superior depois. Agora, para nós, aqui, dentro da casa espírita, com a nossa vivência, é o seguinte: tenha consciência de que a sua divindade é real. Mas se você negar Deus, Ele também te negará. Jesus falou isso. Se você me negar, eu também te negarei ao Pai. Então, nós somos os médiuns verdadeiros e reais. Temos dentro de nós o poder divino, temos o poder do Cristo, e nós os colocamos a serviço do próximo, qualificando a vida do próximo, qualificando a realidade experimental, qualificando os nossos próprios governos, qualificando toda a experiência que nós tivermos, para nós fazermos que essa própria terra, daqui para frente, vá se transformando num paraíso experimental de alegria, satisfação, contentamento, prazer e bons relacionamentos. Os relacionamentos são totalmente conduzidos por nós. Todas as pessoas que estão conosco são do jeito que nós achamos que elas são e vão continuar sendo, mesmo se nós mudarmos do nosso modo de vê-la, aí ela também muda o seu modo de ser, mas vai continuar sendo o que nós achamos que elas são, né? Então, partindo desse princípio, partindo que você está na governança da vida, não é difícil você entender que o processo de cura de qualquer doença, inclusive do câncer, como aconteceu comigo, pode ser com câncer de mama, pode ser com câncer de próstata, pode ser com câncer de estômago, câncer de reto, câncer de qualquer coisa. Não importa, não importa. Fecha a torneira de um lado e abre a outra. Vigiai e orai. Do amanhecer ao anoitecer, todas as palavras que você fala são de dois tipos, duas coisas. Ou são sentenças te condenando a vivenciar uma experiência que você não quer, quando são palavras negativas, quando você põe defeito, quando você reclama, quando você se queixa, quando você se revolta, ou são orações. Que as orações são aquelas que trazem a boa energia, construtiva, bela e útil, te fazem sentir bem e fazem você sentir que a vida é um grande espetáculo que se renova todas as manhãs. E esse sentimento se prolonga e se perpetua para além dessa encarnação, porque ele se incorpora ao estado de espírito, como um patrimônio natural do espírito. Então, Deus é imanente. Olha para o seu vizinho, olha para a pessoa que está do seu lado. Trate-o como um Deus. Respeite-o como um Deus. Ame-o como um Deus. Porque assim você vai ter o retorno correspondente. É infalível, nunca falhou. Nunca falhou. Mesmo as pessoas que te magoaram profundamente em algum tempo do passado, ao você se sentir magoado, o processo começa com uma raiva. Mas as palavras são energias e elas crescem com a alimentação. Elas têm um fermento interno que elas se tornam grandes. A raiva que cresce se torna um rancor. O rancor aciona o sistema das glândulas do nosso corpo e produz a adrenalina e também produz o cortisol. Então envenena o nosso sangue e nos coloca em condições de agressividade, de animalidade. Então, mais do que isso até, a raiva muito alimentada vai virar uma revolta, e uma revolta muito alimentada vai acabar virando um ódio. O ódio é câncer. O ódio é mortal. O ódio é impossível de ser controlado se você o alimenta. Ele vai te levar para a sepultura. Só o amor pode ser o seu instrumento como um ser divino, totalmente consciente da sua divindade, totalmente consciente de que o Cristo já está dentro de você, porque você pôs o Evangelho para dentro. Palavra são
as energias do ser divino e da vida dentro de nós. Então, Deus é a palavra. Se eu falar isso assim, dessa maneira, você vai se chocar um pouco. Para Deus é uma pessoa. Deus é o nosso Salvador. Deus é isso, Deus é aquilo. Vai lá e lê no Evangelho, capítulo 1 de João, versículos de 1 a 5. No princípio era a palavra, tudo que foi feito pela palavra, nada do que foi feito sem a palavra estava no princípio com Deus, e a palavra era Deus. Está na sua mão aí para você nunca se esquecer. João, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 5. Então, se você entende que a palavra é o poder divino dentro de você, que está no princípio, antes das coisas existirem, então o processo de você usar Deus na sua vida é falando. A palavra é o poder criador, é o poder realizador. Tudo que você pensa de maneira recorrente, de maneira continuada, ou fala de maneira muito frequente, acaba se tornando uma alimentação do poder de Deus dentro da realidade que você mesmo define, que você designa, que você determina. Você pode duvidar disso, mas a sua sinceridade, porque eu sei que você é sincero, porque você está aqui no meio do Espírita, então a sua sinceridade não vai permitir que você jogue fora tal informação e se distancie do poder que você tem. Toda a realidade vem de dentro, não de fora. O poder de Deus é do lado de dentro. Jesus disse, né? O reino de Deus, o reino do céu, está dentro de vós. Não está fora, não. Amadureçamos espíritas. Tenhamos uma consciência espiritual verdadeira, uma consciência de espírito verdadeiro. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos não é quem é Deus, como é Deus, é homem ou mulher. Não há isso, é o que é Deus. Por que nós não tivemos compreensão disso até agora? Questão 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem ver Deus? Não, falta-lhe um sentido para isso. Qual é o sentido para isso que falta, gente? Visão espiritual, enxergar que o Espírito é palavra, Espírito é conhecimento, Espírito é pensamento, Espírito é atitude, Espírito é ação, é poder. No momento em que nós usamos o poder de Deus, de qualquer forma, por qualquer escolha nossa, qualquer arbítrio, nós estamos escolhendo uma experiência. Estamos escolhendo vivenciar uma experiência. Nós nos damos poder ou nos tiramos poder? Nos damos capacidade ou nos tiramos capacidade? Nós realizamos ou desmanchamos a realização? Criamos um sonho que é totalmente possível e perdemos a energia da fidelidade que nós chamamos de fé. Fidelidade aos princípios da realização, que é continuar pensando, continuar alimentando, que é continuar sendo recorrente com aquela ideia, com aquele objetivo, com aquela meta, para nós alcançarmos o resultado. Então, desmancha-se tudo. Quantos sonhos desmanchei? Quantos sonhos perdidos? Quantas realizações desejadas e não acontecidas? Quantas curas possíveis e não alcançadas? Nós não podemos desistir de nós mesmos. Devemos permanentemente perseguir sonhos, objetivos e metas, porque quem não tem sonho, objetivo e meta não sai do lugar. E a lei do progresso é infalível, ela te arrasta, tira seu chão, te empurra, faz descer morros, faz descer águas das montanhas, faz descer pedras do céu, e você não pode desistir do seu sonho. Senão ela vai fazer você andar de outra forma, arrastado. Você tem o direito e merece ser feliz. Você já venceu todo o turbilhão de experiências negativas, dificuldades e problemas no seu passado.
Perdoe-se, não importa o que você tenha feito. Deus não julga, por isso ele manda, não julgueis para não seres julgados. Perdoai para seres perdoados. Então, perdoe-se, não importa o que você fez, não tem pecado, não tem erro, não tem engano, não tem nada. Você fez, foram experiências necessárias. Se você não tirar esse peso de culpa das suas costas, não é possível que Deus bata suas asas a partir de você. Não é possível que Jesus te eleve aos céus a partir de você. Você é que está no comando, você é que decide. Então, eclesiástico, nas Bíblias católicas, porque eles tiraram isso das outras Bíblias. Eclesiástico 14, do 14 ao 19, se não me engano. Tá? É isso. Tudo. Eu agradeço muito a casa, que é muito aconchegante, que é muito excelente energia. Senti uma vibração de um nível altíssimo aqui. Então, a gente vê pelo rosto das pessoas que são todas pessoas sinceras, todas pessoas desejosas de alcançar o seu melhor, a sua melhor versão, de ir para o próximo nível, e vão chegar lá.